Leio com vocês hoje Filipenses capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 4. Vamos ficar de pé? Capítulo 4, versículos 6 e 7. Antes da leitura, quero falar para os irmãos que nós temos a nossa reunião de oração que funciona como um pequeno grupo. Então eu quero chamar você, convidar você para estar conosco às quartas-feiras. Tem sido uma bênção o compartilhar da mensagem de domingo, o compartilhar aquilo que nós entendemos, o compartilhar os pedidos de oração. Então eu quero convidar você, se você faz parte da liderança da igreja, é essencial que você participe, viu? Então eu quero convidar você, se é possível você vir, você que é líder, e sendo possível não vem, então venha participar. É essencial que você participe da nossa reunião de oração para orar pela igreja também. Amém? Então leio com vocês hoje Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e fala conosco nesta noite. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Espírito Santo, ministra essa palavra em nossos corações. Somos carentes. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós cantamos aqui 2 músicas sobre oração. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse valor que é essencial na vida de todo cristão. Todo filho de Deus tem que se relacionar com o Pai. E se nós não orarmos, nós não crescemos em maturidade cristã, nós não conseguimos prosseguir na nossa caminhada cristã. De fato, a oração é um valor essencial para nós. Mas eu quero avisar já que a nossa reflexão sobre oração hoje não será aquela típica reflexão de oração. Primeiro eu quero que você pense: por que muitas pessoas têm dificuldades em orar? Por que muitas pessoas acham difícil orar? Por que muitas pessoas acham difícil dedicar um momento, um tempo para conversar com Deus? Entenda bem, conversar com Deus. Pois oração é isso, é uma conversa. E para ser bem sincero, quando eu leio alguns livros sobre oração, a única coisa que provoca em mim e deve provocar em você é um enorme senso de culpa. Você se sente culpado porque não ora igual fulano. Você se sente culpado porque você não dedica tempo igual ciclano. Então, quando nós ouvimos outras pessoas e vemos outras pessoas orarem, ouvimos pessoas cheias de chavões, várias citações de versículos para Deus, nós olhamos e falamos: eu nunca vou chegar num nível de oração desse jeito. Eu nunca vou chegar num nível de oração assim. E a oração então parece ser algo místico. A oração parece ser apenas para algumas pessoas iluminadas. Porque você olha, você fala: eu nunca vou conseguir orar assim.
E então ela torna pesada. Antes mesmo de chegarmos na oração, nós já chegamos com um certo nível de culpa e incapacidade de orar. Eu quero que você faça um exercício na sua mente agora. Eu quero que você se lembre como você orava no início da sua caminhada. E aí você vai vendo algumas pessoas orarem e você parece que quer orar igual a pessoa. Começa a citar frases, começa a repetir coisas. Mas lá no início da sua caminhada, eu tenho certeza que você falava aquilo que vinha no coração, com autenticidade, da sua forma. E de fato, lá no início da sua caminhada, era uma conversa com Deus, porque você não tinha, o seu vocabulário não era cheio de palavras crentez. Você apenas falava para Deus. E por que então, no decorrer do tempo, nós mudamos isso? Não é necessário mudar isso. Por que então nós vamos enchendo as nossas orações de palavreados que não é as nossas palavras que usamos no dia a dia? Com isso, a oração deixou de ser um privilégio e se tornou um peso para muitos. Deixou de ser uma alegria, mas parece ser uma obrigação. Porque não tem mais aquele desejo de amizade, aquele sentimento de amizade com Deus. Parece que é um peso, reunião de oração. Ter que ir, quanto tempo vou ficar lá? E aí a gente enfeita a oração. E a amizade vai ficando distante daquele sentimento. Então nessa noite eu espero fielmente que você perceba que essa oração, que você vem lutando talvez, não é a oração que nós devemos fazer. É uma caricatura, é uma distorção lamentável do que é oração de fato. Perceba, existe algumas coisas no capítulo 4, que Paulo está fazendo as suas recomendações, as últimas recomendações a essa igreja, e nesse 4º capítulo ele menciona uma série de coisas que todos nós queremos. Todos nós queremos ficar firmes no Senhor. E no versículo ele fala para ficar firme. Todos nós queremos uma disposição alegre diariamente no Senhor. Alegrai-vos sempre, sempre, sempre no Senhor. Todos nós queremos uma alegria diária. Todos nós queremos uma mente que só pense em coisas benéficas. É isso que está falando no versículo 8. Todos nós queremos aplicar em nossas vidas os valores de Deus de tal modo que nos gere então a paz de Deus. Todos nós queremos ser inundados de contentamento e satisfação. Todos nós queremos, sim ou não? Você quer, sim ou não? Todos nós queremos, mas poucos experimentam isso. Poucos experimentam isso. Por quê? Porque nas nossas tensões estão cada vez mais sobre nós. Nossas preocupações se multiplicam cada vez mais. Muitas vezes nós estamos dominados pelas irritações cotidianas do dia. Pequenas coisas nos irritam e a oração se tornou então a última coisa que nós recorremos, porque ela se tornou tão difícil e tão pesada que às vezes eu não quero então fazer o que eu devo fazer, orar, recorrer a ela. E o mais interessante é que a primeira e única solução desses problemas todos, preocupações, irritações, ansiedade, medo, enfim, todas essas coisas que nós citamos, é uma única e principal solução: orar. É isso que nós precisamos.
Olha o que Paulo diz, o que nós lemos. Não andais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Mas às vezes nós ficamos tão familiarizados com essas palavras, com o texto, que é bem conhecido, que eu receio que às vezes ele não cause tanto impacto em nós. E para evitar isso, hoje nós vamos ler na tradução da Bíblia Viva, que diz, olha, não se aflijam com nada. Ao invés de se afligir com as coisas, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe as suas respostas, sinal que Deus vai dar resposta. Se fizerem isso, orar, vocês terão... Quem quer ter experiência com Deus? É bom demais ter experiência com Deus. Se vocês fizerem isso, vocês terão experiência do que é a paz de Deus. Do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz, então, conservará a mente e o coração de vocês na calma, na tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Mas espera aí, por que então que a oração é uma luta se ela é tão benéfica assim? O que há na oração que faz com que os outros, antes mesmo de orarem, se sintam culpados? O que há na oração que as pessoas estão tão descontentes com as suas orações? Afirmo para você que tudo isso tem mais a ver com nós mesmo do que com a própria oração. Tem mais a ver com aquilo que eu entendo, tem a ver com aquilo que eu passei a pensar sobre o que é oração. As barreiras que eu criei para orar. Nós tornamos a oração árdua e pesada. Vamos analisar algumas coisas sobre oração nessa noite. Primeiro, a oração, ela retira a ansiedade e não a coloca. Esse é o objetivo da oração, tirar a ansiedade, não criá-la em nós. Mas muitas vezes nós criamos uma forma de orar, vimos em outro uma forma de orar, vimos em outra pessoa que aquele modo, aquelas palavras, como uma forma de orar, que antes mesmo de orarmos, nós já falamos, eu não consigo orar. E já fico preocupado com isso. A oração, ela tira a ansiedade, ela não coloca. A ansiedade é a maior doença do século, maior doença do século. Diz uma nova estatística da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que 50% das pessoas do mundo sofrem de ansiedade. 50% das pessoas. A ansiedade atinge idosos, adultos, jovens, adolescentes e crianças. Fala a verdade. Crianças estão ansiosas. Crianças. Nós vivemos esse tempo. Mas o que é ansiedade? Poderíamos falar de diversos significados. Seja no científico, poderíamos usar a palavra do grego, que significa ser lançado de um lado para o outro, que era usado quando um barco era açoitado por grandes ondas. Poderíamos usar uma das raízes da palavra como sufocamento, a pessoa se sentir sem ar. Mas eu gosto muito do que Warren Wiersbe diz. Ele diz, a ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado a respeito da circunstância, pessoas e coisas. É você sofrer por circunstâncias que muitas vezes não irá acontecer.
É você sofrer por causa de uma pessoa que você imagina que esteja falando de você e ela não está falando de você. É você sofrer por causa de uma coisa que talvez venha acontecer amanhã no seu trabalho e talvez não vai acontecer. E você hoje já está aqui todo preocupado. Então é um pensamento errado e um sentimento errado. E a ansiedade tem grande poder. A ansiedade rouba de nós as nossas forças antes mesmo delas acontecerem. Isso é ansiedade. Faz você comer unha. E fica só o toco. Ela antecipa os nossos problemas. Problemas esses que na maioria das vezes não irão acontecer. Nós estávamos ontem aqui conversando com uma liderança e com a liderança de Piracicaba, e o pastor que estava aqui falou assim: se alguém ligar para você, Valdir, se o pastor ligar para você, Valdir, e falar para você, eu tenho um negócio para te contar, tarde da noite, eu tenho um negócio para te contar, e desligar o telefone, o Valdir falou, pega o carro e vou lá na casa dele. Não façam isso comigo, irmãos. Pastor, eu tenho um negócio para te falar. E olha, é um negócio, mas depois eu te falo. Fala, miserável. E às vezes não é problema, mas a gente já pensa no problema. O problema nem aconteceu ainda e as pessoas já estão sofrendo. E eu aposto, entre aspas, hein? Eu aposto que nessa noite aqui tem muita gente sofrendo por coisas do amanhã que talvez não irá acontecer. Então, quando nós falamos em orar, nós falamos que nós não podemos olhar pela a oração com peso, mas nós devemos olhar como um alívio, um privilégio de chegar a Deus e conversar com Ele e entregar as coisas na mão de Deus. Aliás, deixa eu te falar, essa semana eu estava conversando com o pastor Matatias, ele foi em casa me visitar, ele tem cerca de 80 anos. E aí nós estávamos conversando, ele sempre vai lá, ele gosta de tomar um café, né? E aí vai lá, e aí contando a experiência dele, de quando ele iniciou. E aí ele falou, Robert, uma vez eu passei por uma tribulação, mas uma tribulação que, olha, eu fiz um grupo na igreja para orar por mim. E nós orávamos, e orávamos, e orávamos. Só que tem um problema. Um dia eu cheguei na igreja e falei, a partir de hoje nós vamos orar sem barbante. A igreja falou, esse grupo falou, como assim sem barbante? Ele falou, porque eu tenho um barbante no meu pedido de oração, e todas as vezes eu puxo ele para ver como que está o negócio. Eu jogo lá para Deus, mas eu deixo o barbante e vou puxando. Orar a Deus é orar sem barbante. É colocar na mão de Deus e descansar. Descansar. Aliás, a própria oração, o efeito dela tem que ser esse em nós. Nos trazer paz. Então, quando nós falamos em orar, não podemos olhar para ela como um peso, mas como um alívio. E é por isso que muitas pessoas ainda encontram dificuldades em orar. A segunda coisa interessante sobre oração, o apóstolo Paulo fala que ela nos dá paz, não dá culpa. Tem gente que ora e sai com aquele sentimento de culpa. Poderia ter ficado mais uma horinha. Poderia ter falado igual aquele irmão. O objetivo da oração é trazer paz aos nossos corações. E um mundo de crise, o que as pessoas mais buscam é paz, o que elas mais querem é paz. E se a doença do século é uma preocupação excessiva com as coisas, com a circunstância, com as pessoas, a oração é o antídoto, é o remédio para tudo isso. Ela nos dá paz. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. E vocês, talvez, alguns vão ficar espantados.
Muitas vezes a oração pode não mudar nada. Rapaz, ô pastor, você vai falar que eu vou orar e não vai mudar, irmã Mara? Muitas vezes a oração pode não mudar as coisas, não mudar circunstância, mas a oração pode mudar você. Ela muda nós. A oração, ela muda a forma de nós vermos as dificuldades. A oração, ela muda a forma de nós enfrentarmos as dificuldades. Porque pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar das preocupações e da ansiedade. Aquilo que está perturbando, colocando seus sentimentos borbulhando, bagunçando os seus sentimentos, seu coração, na oração, essas coisas são substituídas pela paz de Deus. Você começa a experimentar, como nós falamos, o que é a paz de Deus. Ela coloca ordem no nosso mundo interior. E note que nós estamos falando não de qualquer paz. Nós estamos falando da paz divina. Da paz de Deus. Não estamos falando de uma paz dependente da circunstância. A hora que esse negócio eu resolver, aí eu vou estar em paz. A hora que o meu marido mudar, eu vou estar em paz. Vamos jogar para o lado das mulheres? A hora que a minha mulher mudar, eu vou estar em paz. Essa paz de Deus não é experimentada dependente da circunstância. Também não é paz de silêncio, paz de cemitério. Se você acha que paz é paz de silêncio, constrói uma casa lá no meio do cemitério que à noite você vai ter uma paz que... Não? Não acredito que vocês têm medo desse negócio, né? Paulinho, olha lá, Paulinho. Posso contar seu testemunho? Paulinho tem essa carinha de bonzinho, à noite ficava em cemitério. E o Paulinho falou, por quê? Era um sossego. Não é paz de silêncio. Estamos falando da paz de Deus. A paz de Deus. Bruce Barton, ele diz que a verdadeira paz não é encontrada no pensamento positivo. Se eu pensar que o negócio vai acontecer, se eu determinar, se eu falar, pronto, está resolvido e eu vou ter paz. Ela também não é a ausência de conflito ou bons sentimentos. Ela procede do fato de saber que Deus está no controle. A paz de Deus nós só experimentamos quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Essa semana eu voltei no médico. Ele pediu uns exames, eu fiz. Aliás, 2 meses atrás eu voltei, ele tinha tirado o remédio. Aí voltei em dezembro, deu remédio de novo, porque a trombose não tinha diminuído. Aí falou, volta em janeiro que vai melhorar. Voltei, ela falou, você vai continuar tomando esse remédio aí por um bom tempo, porque não teve evolução ainda. E aí a gente começa a pensar, sabe, quanto risco eu corri, que descobriu essa trombose depois de quase 1 ano e meio do meu acidente. Aí eu pensei, eu falei, o mesmo Deus que cuidou de mim, durante esse tempo que ninguém sabia que eu tinha, vai continuar cuidando até a hora que ele achar que eu tenho que parar de tomar, ou continuar tomando, ou então ele cortar minha respiração. Porque o que importa é, o controle está na mão de Deus, eu vou fazer o quê? Então, quando nós agora entendemos isso, falar para você, o nosso coração descansa.
Descansa, porque aí você fala, o controle está na mão de Deus, não tem barbante, e Ele cuida. Ele cuida. E tudo que acontece é para a glória do nome do Senhor. Então paz é isso, é nós sabermos que Deus tem o controle de tudo. Então se você deseja experimentar essa paz de Deus, está óbvio, ore. Não tem outra palavra. Ore, ore, ore. Mas para você experimentar a paz de Deus, Jesus morreu por você. Jesus veio a esse mundo. Talvez você está na sua casa, aí, acompanhando online, e você está se perguntando, como que eu faço para experimentar essa paz de Deus? Jesus morreu por você. Ele veio ao mundo, foi crucificado, para perdoar os nossos pecados. Ninguém poderia fazer isso. Mas Jesus foi até as últimas consequências, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, e ele foi morto. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E a partir desse momento, nós que confessamos e cremos que Jesus é o enviado e o nosso Salvador, agora nós temos uma aliança com Deus, aonde nós declaramos que Jesus nos salvou e Deus é nosso Pai. Deus agora fala, agora vocês têm paz comigo. Então, para ter a paz de Deus, Jesus fez com que nós tivéssemos paz com Deus. Você não consegue experimentar a paz de Deus se você não tiver paz com Deus. E quem decreta essa paz não é você, é Deus. Deus olha para você e fala, agora eu tenho paz contigo, Carlos. Por quê? Porque quando eu olho para você, eu vejo o sacrifício do Filho que eu enviei e morreu na cruz. E Ele te chamou e você confessou que Ele é o Salvador. E agora eu tenho paz contigo, Carlos. Agora você ora e eu te dou a minha paz, a paz de Deus. Só para os filhos salvos em Cristo Jesus. E tem muito filho que não está experimentando a paz de Deus. Por quê? Porque estão negligenciando o relacionamento, a oração, o falar com Deus. Para encerrarmos, essa é uma grande mensagem. Não tem nada novo aqui, mas é uma grande mensagem. E se eu entendo esse texto de fato, se você entendeu essa mensagem, esse texto, nós entendemos que ele diz que as ansiedades que brotam dentro de nós, as lutas que nos deixam confusos, os medos que tentam nos fazer parar, todas essas coisas na oração, eles irão se dissipar. No falar com Deus, eles irão se dissipar. E não só irão se dissipar, mas serão substituídos pela paz de Deus. A solução para nós, então, é uma só. Orar, orar e orar. Mas, como eu disse antes, dependendo da forma que você acha que é orar, dependendo do modo que você criou como oração, isso terá um peso para você. Porque muitos fizeram da oração um peso. Ou então, se você entende o que é oração, e nós vamos falar, ela pode ser um privilégio, um alívio para você e para a sua alma. Então, para refletirmos e praticarmos, e eu quero ser bem prático na aplicação,
Cultive hábitos de oração de diversas maneiras. Experimente novas formas, novos lugares. O que você tem que fazer é se relacionar com Deus. Como assim, pastor? Não precisa ser a forma que às vezes você acredita, tem que chegar, orar, dobrar os joelhos e encher de palavras, ó soberano, todo-poderoso, paracleto, e aí começa a falar em grego, sabe? Eu criei um hábito que pode funcionar para você. Eu oro na minha caminhada. E a minha caminhada, né, Deus sabe o tempo, mas eu falo para você que se fosse ajoelhar, hoje eu nem consigo mais por causa do joelho, né? Mas se tornaria pesado, e eu comecei a ver isso. Eu falei, a oração não pode ser pesada. Então eu vou caminhar de manhãzinha ou à tardezinha, coloco o foninho, uma musiquinha, e vou falando com Deus, intercedendo pelas pessoas, orando pela igreja. E aí quando eu percebo, o tempo foi. Mas as pessoas rotularam a forma de oração. E aí você olha a pessoa cheia de jargões. A pessoa fala tanto versículo para Deus, como se Deus tivesse que caçar na Bíblia, assim, sabe, os versículos. Não estou falando que está errado, né? Mas as pessoas acham que oração é isso. E nós vamos ver aqui. Então, cultive hábitos de oração de diversas maneiras, experimente novas formas e novos lugares. Pode ser tantos lugares. Tem um livro que tem um capítulo que chama O Jardim Secreto. O que é o Jardim Secreto? O Jardim Secreto é o lugar que você tem lá marcado com Deus. O Jardim Secreto, antigamente, para mim, era o meu escritório. E aí o meu escritório era o lugar que eu ia lá de manhãzinha, ligava o som e orava. Mas a partir de um tempo foi crescendo as coisas na mesa, assim, sabe? Aparecendo umas par de coisas para fazer. E aí eu queria terminar a oração para fazer as coisas. E aí aquela oração assim, porque tem que fazer as coisas. Eu falei, não, esse negócio aqui está errado. Isso não é mais meu jardim secreto. Então eu encontrei agora, nesse momento, o jardim secreto na caminhada. Porque é o tempo que não tem nada para me atrapalhar. Mas é o tempo de amizade com Deus. Meus irmãos, uma vez eu enfrentei uma tribulação na vida, misericórdia. E um dia eu estava dirigindo no carro, chorando, eu falei, Jesus, senta aqui nesse banco. Desse jeito. Eu falei, senta nesse banco aqui, Jesus. E sabe, eu dei até aquela ajeitada assim, falei, Jesus, senta aqui, eu quero falar com o Senhor aqui. Essas coisas é relacionamento. E Deus está lá e o cara está lá dando meia volta, 1 hora, para depois chegar no negócio. E Deus está lá, fala logo, rapaz. Fale para Deus tudo que vai em seu coração. Como quem descarrega para um amigo todas as suas alegrias, suas dores, faça sem jargões, sem formalismo e faça com espontaneidade. É chegar para Deus e falar, Jesus, o negócio está feio, Senhor. Sabe aquela oração que você falou, Ademir? Aquela vez, não estou aguentando mais. É falar isso. Esse negócio está difícil, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor pode mudar. Mas se o Senhor não mudar, muda o meu coração. Muda a forma de eu ver essas coisas. Porque não estou aguentando. E aí você pergunta para o cara, não é nada. Mas lá está borbulhando as coisas dentro dele, sabe? Sem formalismo, faça com espontaneidade. Troque as preocupações, as ansiedades, as irritações pela paz de Deus, que excede todo entendimento. E Ele então guardará o vosso coração e protegerá a vossa mente. Amém? Troque essas coisas. Dedique tempo com Deus. Meus irmãos, se eu perguntar aqui, nós não vamos fazer. Mas aqueles grupos que nós estamos fazendo de oração está sendo uma bênção, não tá, Carlos?
gostoso demais, não tá, Ademir, irmã Neilda? Vários irmãos aqui. Está sendo uma bênção. E não é nada formal. É um violão, nós sentamos em roda, conversamos sobre a mensagem, compartilhamos as dificuldades e oramos. É isso que nós estamos fazendo. Venha participar, venha orar conosco. Vai ser uma bênção na sua vida, eu te garanto isso. Eu te garanto, porque tem sido na minha. Amém? Nós vamos orar. Pedir para Deus. Entendendo que nós precisamos nos relacionar com Ele. Falar, conversar. Converse com Deus. Converse. Sabe como você conversa com o seu melhor amigo? Converse com Deus, pois Ele é o seu melhor amigo. Fale com Ele. O louvor vai cantar. Nós vamos tirar uns minutos de reflexão.